Fala pessoal, chegamos à nossa segunda aula do curso de OKR. Estamos no módulo 2 da parte de fundamentos. E o tema da aula de agora é contexto histórico e evolução dos OKRs. É lógico que a gente não vai começar tratando sobre quem criou, onde que criou. Vamos dar alguns passos atrás para depois chegar no momento de criação e ir até os dias de hoje. Legal? Então, vamos começar. A gente começa a nossa história, a nossa narrativa, lá no Frederick Taylor, no início da nossa chamada gestão científica, onde se aplica o rigor da ciência na produção para fazer com que exista um aumento da eficiência, visando um aumento da quantidade produzida. É lógico que nesse momento ainda não se fala sobre a experiência do cliente, sucesso do cliente, experiência do colaborador, nada disso. Fala-se mais sobre quantidade. Então, essa parte que vem na terceira, na quarta revolução industrial, a gente ainda não está tratando aqui. Mas o sucesso desse modelo para os padrões da época, para o objetivo que ele tinha na época, fez com que surgissem novos métodos com o passar do tempo. E um tempo depois, que não é tão pouco tempo assim, surgiu um novo, que é o MBO, Management by Objectives, do Peter Drucker, considerado aí o pai da administração, um dos personagens mais importantes do tema gestão como um todo, beleza? E ele propõe algumas coisas que já são diferentes. Nesse Management by Objectives, Drucker já propõe maior flexibilidade, um fluxo de decisões um pouco mais bidirecional, ou seja, as decisões elas não seriam tomadas em sua totalidade no regime top-down, ou seja, de cima para baixo, e sim também de bottom-up, de maneira híbrida, decidindo de cima para baixo e de baixo para cima. Propõe revisões desses objetivos. Então, já é algo um pouco mais parecido com aquilo que a gente conhece como OKR, certo? Só que as empresas à época, elas ainda não estavam preparadas ou simplesmente não queriam fazer dessa forma. Então, aquilo que Peter Drucker pregava não foi praticado na sua época pela maior parte das empresas. Ainda decidia-se tudo em top-down com pouquíssima flexibilidade e pouquíssima adaptação também. Mas tem um personagem que vem depois, que é o CEO, que foi o CEO da Intel durante um tempo, que é o Andrew Groove. Ele é o cara que cria os OKRs. E os OKRs, pessoal, nada mais são do que uma adaptação, um incremento em cima daquele Management by Objectives. Não à toa que o Andrew modifica o MBO, chamando ele de IMBO, ou seja, o MBO da Intel. O Intel Management by Objectives, porque ele acrescentou algumas características que tinham a ver com o seu modelo de gestão para fazer com que existisse maior aproveitamento e maior desempenho, maior desenvolvimento ali na Intel. Tá? E que características são essas? Eu coloco ali embaixo. Uma cadência menor de metas, ou seja, metas de menor prazo, tá? De curto prazo, um mix mais forte de top-down com bottom-up e o conceito de stretch goals, ou seja, metas estendidas, metas mais ambiciosas, para fazer com que a empresa vá mais para frente. E lembre que o contexto à época é a Intel num momento muito competitivo de microcomputadores, tá? Então, é um momento histórico que fez muito sentido a inserção de OKRs para guiar o crescimento da Intel naquela época. Tudo bem? E logo depois, a gente tem um cara que talvez seja até mais conhecido do que o próprio Andrew Groove, embora isso seja contra-intuitivo, é o cara que dissemina o método para Google e para outras empresas importantes, sobretudo do Vale do Silício. Então ele acaba ficando um pouco mais famoso. Ele trabalhou com o Andrew Groove durante bastante tempo, leva esse método para Google e para outras empresas. Tá certo? Não existe nenhuma modificação feita ali pelo John Doerr, tá? E no dia de hoje, a gente não tem só a Google. A gente tem grandes empresas nacionais e internacionais. Indo da Ambev ao PagSeguro, ao Nubank, ao YouTube, ao Google Chrome, ao Nextel, ao LinkedIn e assim por diante. Tá? Aqui tem só alguns exemplos, poucos exemplos, para poder caber no slide de uma maneira visível. Tá? Só que para você pode ficar muito distante da sua realidade, às vezes pode ficar só um pouco distante, mas ainda assim distante, porque essas são grandes empresas. Às vezes a empresa que você trabalha ela não é tão conhecida assim. Às vezes você está querendo se inserir no mercado e você acredita que não vai conseguir se inserir diretamente nessas empresas. Ou você está numa empresa que não foi citada e ela é grande também, enfim. Mas se ficou distante da sua realidade, eu vou fazer um convite
para que você venha comigo. Eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez, pessoal, porque vocês sempre me veem no cantinho da tela aqui, e do outro lado da tela tem os slides, né? Tem os conteúdos, tem as imagens, os textos. E agora a gente vai sair desse ambiente de slide aqui, de Google Slides, e vai para o LinkedIn, tá certo? Eu já abri aqui o LinkedIn na tela do computador e eu vou mostrar para vocês como esse tema, né, essa temática de OKR, ela é importante hoje e ela é fundamental para muitas vagas em muitas empresas. Eu vou fazer uma pesquisa básica, aqui está o meu humilde perfil aqui no LinkedIn, tá? Se quiserem se conectar. Mas eu vou fazer uma pesquisa sobre OKR, tá bom? E eu vou esperar aparecer os resultados. Eu vou colocar em vagas, tá? Perdão. Eu vou colocar em vagas aqui pra gente. E dentro dessas vagas, já tem aqui Agile Expert, Arezzo e Co. Se a gente desce um pouquinho, vamos fazer o uso aqui do nosso querido Ctrl F, tá? Tá aqui. Nosso time de agilidade está crescendo. Estamos buscando um Agile Expert que tenha background em desenvolvimento de produtos digitais. Seu papel será auxiliar o time de negócios na definição dos OKRs. Então, percebe que o OKR, para você trabalhar nessa função, dentro da Arezzo & Co, é fundamental. Vamos para outra, cara. Vamos aqui para baixo. Vamos para Tokstok, tá? Programa de jovens talentos. Não estamos nem falando só sobre funções seniores. Vamos lá. De novo, Ctrl F, OKR. Tá aqui. Você vai passar por uma experiência imersiva e terá a possibilidade de aprender e inovar com a gente. Milestones, OKR. Participação em projetos relevantes da área. Vamos falar sobre outra empresa. Aqui, Banco Pan, analista governança de TI. De novo, vamos para o OKR, Ctrl F aqui. Desafios principais: organizar a visão de portfólio de iniciativas de TI /OKR, além de acompanhar o andamento e analisar indicadores relacionados. Então, mais de uma vez, para mais uma vaga em mais uma empresa, OKR se mostra fundamental. Vamos para uma vaga na Vale, cara, grande empresa. OKR de novo. Pré-requisitos desejáveis. Gestão por OKR, objetivos e resultados-chave. Então percebe que muitas empresas estão adotando, tá? A gente poderia continuar aqui de maneira bem tranquila em todas essas vagas, porque todas elas vão pedir de maneira obrigatória ou de maneira desejável, tá bom? Então vocês podem ficar tranquilos, podem aí gastar um tempo pesquisando, porque realmente vão ver que faz sentido a sua dedicação aqui nesse treinamento. Eu sei que ele é intenso, eu sei que ele é mais aprofundado do que a maioria, a extrema maioria, ou se não todos os treinamentos que existem aí no mercado, mas te dedica que vai dar certo. É um pré-requisito para muitas vagas, então se você quer entrar em empresas, se você quer adquirir o seu emprego, se você quer melhorar de emprego, quer subir de nível, receber mais, OKR é um conhecimento bastante importante para você, tá? Por fim, a gente está aqui na... qual é essa empresa? Acabei perdendo. Na PicPay, tá? Requisitos e qualificações, metodologias ágeis. Aqui ele coloca Scrum, Kanban e OKR também. Então, além de você aprender OKR, é lógico que você tem que aprender outras coisas. Eu não quero te vender OKR como sendo um resolvedor de todos os seus problemas, nem algo que vai te fazer conseguir todo e qualquer emprego em todos os lugares. Não é isso, não vamos mentir. Mas é algo muito importante para que você aprenda. Pessoal, espero que pela aula de hoje esteja suficiente, você tenha conseguido entender como que o OKR nasce, qual é o contexto pré-OKR e como que ele entra nos dias de hoje. Não só nas empresas que estão no slide, tá? Mas também em muitas outras empresas, em muitas outras vagas. Isso porque a gente está no LinkedIn, onde nem todas as empresas ainda postam as suas vagas, tá? Muitas outras empresas que não postam vaga em LinkedIn também colocam o OKR como pré-requisito. Legal? Pessoal, forte abraço, até a aula que vem. Qualquer comentário que queiram deixar, seja dúvida ou feedback, fiquem 100% à vontade. Até a próxima.